Meditações no Evangelho de João. João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Existem duas informações nesses versículos que merecem nossa atenção especial. Essas informações esclarecem dois assuntos de grande importância na fé cristã. O primeiro é sobre o batismo. Nós lemos que Jesus não batizava, mas seus discípulos. Essa é uma informação importante que nos leva à conclusão que o batismo não é a parte principal do cristianismo e que batizar não é o principal trabalho para o qual os ministros cristãos são ordenados. Frequentemente nós lemos sobre nosso Senhor Jesus Cristo pregando e orando. Em um momento, lemos sobre ele administrando a ceia do Senhor. Mas não temos um único exemplo registrado de ele ter batizado alguém. E aqui nós somos claramente informados que esse era um trabalho subordinado que ele deixou para os outros. Jesus não batizava, mas seus discípulos. A lição é de importância peculiar nos nossos dias. O batismo, como um sacramento ordenado pelo próprio Cristo, é uma ordenança honrosa e nunca deve ser desprezado nas igrejas. Se alguém o negligencia ou o desvaloriza, com certeza comete um grande pecado. Só que o batismo nunca foi ordenado a ser exaltado à posição que muitos hoje em dia lhe atribuem na fé cristã. O batismo não age como um amuleto. Ele não transmite necessariamente a graça do Espírito Santo. O benefício do batismo depende muito da maneira como é usado. O que alguns círculos cristãos estão ensinando sobre o batismo é completamente inconsistente com o que esse texto apresenta. Se o batismo fosse tudo isso que alguns dizem que é, nunca teríamos sido informados de que Jesus não batizava. Portanto, precisamos entender que o primeiro e principal negócio da Igreja de Cristo é pregar o Evangelho. As palavras de Paulo também devem ser constantemente lembradas. Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, como está na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Quando o Evangelho de Cristo é pregado fielmente e plenamente, não precisamos temer que as ordenanças sejam desvalorizadas. O batismo e a ceia do Senhor sempre serão valorizados nas igrejas onde o Evangelho é plenamente ensinado e conhecido. A segunda informação que recebemos é sobre a natureza humana do nosso Senhor. Lemos que Jesus estava cansado de sua jornada. Aprendemos então com isso que nosso Senhor Jesus Cristo tinha um corpo exatamente como o nosso. Quando o Verbo se fez carne, ele assumiu uma natureza como a nossa em todas as coisas, exceto o pecado. Assim como nós, ele cresceu da infância para a juventude e da juventude para a maturidade. Assim como nós, ele teve fome, teve sede, sentiu dor e precisou de sono. Em todas as coisas, seu corpo foi formado como o nosso. A verdade que temos diante de nós é cheia de consolo para todos os que são verdadeiros cristãos. Aquele a quem os pecadores são chamados a vir para terem perdão e paz é alguém que é homem, assim como Deus. Ele tinha uma verdadeira natureza humana quando esteve na terra. Ele tomou uma verdadeira natureza humana com ele quando ascendeu ao céu. Nós temos à direita de Deus um sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas porque ele mesmo sofreu sendo tentado. Quando clamamos a ele na hora da dor e da fraqueza corporal, ele sabe muito bem o que estamos passando. Quando nossas orações e louvores são fracos por causa do cansaço corporal, ele pode entender a nossa condição. Ele conhece a nossa estrutura. Ele aprendeu pela experiência o que é ser um homem. Dizer que a Virgem Maria ou qualquer outra pessoa pode sentir mais simpatia por nós do que o próprio Cristo é ignorância, se não uma blasfêmia. O homem Cristo Jesus pode entrar plenamente em tudo que pertence à condição humana.
os pobres, os doentes e os que sofrem têm no céu alguém que não é apenas um Salvador onipotente, mas um amigo muito simpático. O servo de Cristo precisa entender firmemente essa grande verdade. Existem duas naturezas perfeitas e completas na única pessoa a quem ele serve, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é, sem dúvida, Deus onipotente, igual ao Pai em todas as coisas e capaz de salvar completamente todos os que se aproximam de Deus por meio dele. Só que ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, é igualmente um homem perfeito, capaz de se compadecer do homem em todos os seus sofrimentos corporais e familiarizado pela experiência com tudo que o corpo humano tem que suportar. Portanto, poder e simpatia estão maravilhosamente combinados naquele que morreu por nós na cruz. Porque ele é Deus, podemos descansar o peso de nossas almas em Cristo com total confiança. Ele é poderoso para nos salvar. Porque ele é homem, nós podemos falar com ele livremente sobre as muitas provações que a nossa carne herda. Meus irmãos, Jesus conhece o coração do homem. E aqui está o descanso para os cansados. Aqui está a boa notícia. O nosso Redentor é homem, assim como Deus, e Deus, assim como homem. Aquele que nele crê tem tudo que um filho de Adão pode precisar, seja para a salvação ou seja para a paz.